Bom dia a todo mundo! Espero que sejam todos bem-vindos ao nosso café, essa manhã que a gente começa aí com um tema bem curioso, que é criatividade e inovação no designer de interiores. E para conversar com vocês estou eu, Natália Ramada, e Fábio Galhaço, um artista bem diferente aqui com a gente. Bom dia, Fábio, tudo bom? Natália, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado a BD pelo convite. Obrigada por acordar com a gente aqui, falar muito sobre design. E, inclusive, eu queria também agradecer os nossos patrocinadores, né? Nosso patrocinador Black, a Coral e a Roca, que permitem sempre a gente fazer esse café, esse bate-papo aqui de manhã, além também dos nossos patrocinadores regionais, a Constrular, lá de Goiás, a Tempus e o Varejão das Tintas, direto de Minas Gerais. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre design, Fábio? Opa, vamos falar sobre aquilo que eu mais gosto. Pessoal, olha só. Eu estava conversando com o Fábio aqui outro dia e eu achei muito curioso. Eu já começo pela formação dele, dá só uma olhada. Vocês sabem que o Fábio, ele é um artista formado, ele tem um mestrado em criatividade e inovação. Fábio, eu tenho que contar isso, eu não posso esconder. Tem um mestrado em criatividade e inovação lá em Portugal, além também do MBA em design e estratégia pela SPM. O Fábio, que é um grande designer, tem um estúdio, na verdade, né, de designer de interiores e desenvolvimento de produtos, que tem aí uma ampla gama de atuação. O ano de 2019 já, né, Fábio? Recebeu Passado não um existiu. dos grandes prêmios, um dos maiores prêmios, na verdade, do meio, que é o Prix Versalhes, na categoria de Shop Stores. Ele vai contar um pouquinho para a gente desse grande prêmio. Mas sabe o que eu queria dividir aqui, Fábio? A gente tem muitos designers de interiores que acho que não conhecem muitas vezes as opções que existem no mundo de formação. Conta um pouquinho para a gente, mestrado em criatividade e inovação, que mestrado mais diferente é esse? Eu não conhecia tanta opção assim, Fábio. Então, na realidade, eu sou aquele típico caso daquela criança que todo mundo fala como ele é criativo, né? E chegou um momento na minha carreira que eu comecei a querer entender o que era essa criatividade, né? Entender mais profundamente de onde vinha essa ideia e, principalmente, trabalhando com os clientes, uma metodologia que eu desenvolvi naturalmente, eu percebi que eu estimulava a criatividade nessas pessoas durante o trabalho com a casa. Isso foi muito interessante, então eu resolvi começar a pesquisar. E toda vez que você fala de criatividade, você tem que pensar numa formação transdisciplinar, né? Você tem que sair desse vetor que a gente foi acostumado, né, a construir uma carreira com cursos que uns se embasam no outro, e você tem que trazer ideias de outros lugares. Então, quando a gente fala de uma... Por isso que o design de interiores é uma disciplina que abarca muitas pessoas que estão pensando em mudar de profissão ou que já mudaram. E essas pessoas, elas não jogam esses talentos dela fora. Muito pelo contrário, elas trazem esse know-how que elas tiveram de uma outra profissão, agregando ao design de interiores e transformando isso, né? É verdade, então, eu fui pesquisar sobre a criatividade e entendi que eu teria que ter um pensamento transdisciplinar, um corte transversal pelo design de interiores, trazendo outras disciplinas que justificassem as experiências que eu estava tendo com os clientes. Isso tudo aconteceu depois de uma viagem para a China, que daqui a pouco eu vou te contar. Gente, que curioso isso. E você sabe que muitos dos profissionais de designer de interiores, a gente tem essa contínua busca pelo desenvolvimento da criatividade, né? De criar novos projetos, de criar novas funções. E muitas vezes as pessoas que não estão ligadas à profissão têm essa dificuldade de entender de onde vem tanta criatividade, né, Fábio? E aí eu te pergunto uma coisa, a criatividade a gente nasce com ela ou a gente desenvolve ela? Como é que funciona? Tem uma história linda. Inclusive, eu não sei se algumas pessoas aqui já assistiram alguns cursos que eu fiz para a BD, né? Mas assim, tem uma teoria que é muito linda. Quando a gente nasce, nós e a nossa mãe, nós somos uma pessoa só. A gente não tem a consciência de que existe o outro. E quando a gente começa a crescer, a gente
percebe que existe a mãe, que existe o outro. Esse espaço entre nós e a nossa mãe é o campo da criatividade. Então, todos nós nascemos com esse potencial criativo. E essa ruptura entre nós e a mãe, ela começa a ser alimentada o quê? Pelos objetos culturais. A mamadeira, o lencinho, o brinquedo, e depois a gente vai crescendo isso através da cultura, né? Então, todos nós somos criativos. Criatividade é como um músculo, a gente tem que exercitar, a gente tem que potencializar. Ela tem pessoas que têm uma facilidade maior de se comunicar com esse potencial criativo, e tem pessoas que reprimem essa possibilidade, né? Elas usam a negação para falar sobre o processo criativo delas. E aí, quando você tem consciência de que todos nós somos criativos, porque todos nós somos criativos, e a criatividade é que nem uma marca digital, sabe? Cada um tem a sua. Não tem e a gente está nesse momento, né, de um excesso de mídia digital, mostrando imagens, e você não sabe, e você gosta de tudo, né? A gente acaba gostando de tudo. Mas a beleza da criatividade é que ela é individual. Cada um tem a sua, e cada um desenvolve ela a partir dessa alimentação que a gente tem pela vida, né? Ser criativo é buscar a nós, quem sou eu no mundo. Se eu pudesse traduzir o que é criatividade, criatividade é eu dizer para o mundo quem eu sou, através da minha expressão. Não é lindo isso? Gente, é maravilhoso. Ô, Fábio, você tem um dom, além da criatividade, de deixar a gente assim, de boca aberta, de ouvir você falar. É uma delícia. E dá vontade de falar assim, não para não, conta mais, fala mais sobre. Não vai acabar nunca, não vou parar de falar nunca. Ô, Fábio, conta pra gente uma coisa. Eu coisa. estudei demais, eu me aprofundei muito, tipo, de acordar muitas madrugadas durante anos, e é que nem um fio da meada. A hora que você pega nele, você não solta, porque é muito lindo mesmo. Existe muitas vezes uma dificuldade dos profissionais de desenvolverem a sua criatividade. Existe uma maneira, um caminho para a pessoa começar a desenvolver mais, ou a entender ou aceitar aonde está a criatividade dele, Fábio? Eu acho que existe uma coisa... não sei como que eu vou explicar isso. Vou falando, de repente vai vir essa forma, né? Talvez a melhor coisa e a pior coisa seja você se basear na criatividade do outro, né? Porque às vezes você gosta tanto do que você viu de uma criação de um outro profissional que você tolhe o seu potencial. Então, assim, você se alimentar da criatividade do outro para que ela te estimule a entrar em contato com essa criatividade é ótimo, mas o grande perigo hoje é que a gente está num momento muito estético, né? Muito visual, né? Existe uma beleza, digamos, intelectual, né? Que todo mundo acha que aquilo é belo e descarta outras possibilidades de beleza. Não sei se eu estou sendo claro. Se eu não tiver, você vai perguntando. Então, assim, você se nutrir de todas dessa riqueza visual que hoje está ao nosso entorno, principalmente nas mídias sociais, é muito, muito bom, muito importante, mas o que acontece é que não é só isso, né? Esse fio da meada de ser criativo, porque às vezes você fica muito no visual, na estética, na cadeira certa, na parede certa, na cor da moda, no tecido, né? E você esquece que a criatividade e inovação ela passa por saúde e bem-estar, ela passa por questões financeiras, como que eu vou entregar para o meu cliente algo criativo na limitação do investimento dele. Passa pelo convívio social, né? A gente vê, no caso do design de interiores, a gente vê casas lindas, magníficas, mas que parece que ninguém mora ali. São casas que não contam histórias. São obras-primas, né? Elas realmente são obras-primas do design de interiores e da arquitetura, mas tem livros intocados, muitas vezes vasos ainda com a etiqueta do preço, porque ninguém parou ali para se dedicar, né? E a criatividade, quando eu passo no convívio social, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente muito interessante, porque ele ganhou da esposa dele uma adega, e ele queria que eu criasse uma adega fechada. Ele falou assim, você pode fazer o que você quiser na minha casa,
contanto que você faça uma adega que eu fique trancado nela. E aí, quando eu comecei a ver a vida desse cliente, tinha os filhos dele, os filhos dela e os filhos deles. Era uma família gigante. E eu falei assim, bom, como que eu vou fazer uma adega para essa pessoa se isolar? E aí a ideia foi que todo o living da casa se tornaria uma adega, para que todo mundo pudesse estar com ele durante essa apreciação do vinho, né? Então, e é muito interessante porque a gente cria, às vezes eu sinto que existe um movimento de criação voltado para o receber. Mas como é a casa dessa pessoa quando ela está sozinha? Como é a casa dessa pessoa quando ela está com depressão? Como é a casa dessa pessoa quando ela chora? Né? Então, a criatividade ela tem que estar sempre borbulhando nesse caldeirão, porque senão isso não vai ser criatividade, vai ser entretenimento, que é bem diferente. Olha, é verdade. Que sacada. Ô, Fábio, por acaso você sentiu um desvio da criatividade com a presença, a onipresença das mídias digitais? Digamos que toda luz tem sua sombra, né? A gente não pode falar que algo é muito ruim, nem algo é muito bom, né? Mas é como você usa essa mídia, né? Eu tenho feito um exercício muito grande para afinar, né, o que eu vou ver. Porque senão está todo mundo vendo a mesma coisa. É exatamente todo mundo isso. a mesma coisa, né? E uma quantidade muito exacerbada que você chega a um ponto... Eu já tive essa percepção de você chegar a um ponto que você não consegue mais dividir, né? Não consegue mais discernir um do outro e aquilo acaba vindo como um borbulhão de informações para você dividir. Questão, no caso do design de interiores, muito essa questão da globalização, né? Então, você vê uma casa que é linda, mas ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Ela não é brasileira, ela não é americana, ela não é alemã, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? Você até escreve um textinho embaixo dizendo que aquilo é brasilidade. Mas, visualmente, aquela casa pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso é verdade, olha que legal. Então, Pessoal, essa massificação, né, da beleza, ela pode prejudicar quem busca uma criatividade mais de essência, de raiz. Inclusive, eu queria convidar, Fábio, todo mundo que está aqui com a gente, mandar perguntas também, né? Se você participar ativamente, manda pergunta aqui, a gente está lendo do ladinho. O Fábio já também conversa com a gente, inclusive o pessoal está contando aqui que é muito verdade, Fábio, isso que você falou de trazer a formação anterior para agregar o design. O Rodrigo Silva está contando aqui para a gente, e a Patrícia também, que está achando uma delícia o nosso bate-papo. Ô, Fábio... A minha primeira formação foi odonto. Eu sou... Como assim? Pois é, foi odonto. E hoje eu sinto que todo esse equilíbrio que eu busco quando eu estou desenhando um projeto, ele vem dos meus estudos de equilíbrio oclusal, de como os dentes são posicionados, cada um na sua função. Ai, eu estou impressionada, tá vendo? Eu estou falando para vocês. E que história que é essa da China? Então, o que aconteceu, né? Até se vocês quiserem passar a primeira lâmina da apresentação, o que aconteceu? Eu fiz um evento, Casa Cor, São Paulo, e eu tinha essa síndrome nesse design que eu queria fazer uma casa inteira. As pessoas têm que entender o que é o estilo do Fábio, então tem que ter quarto, sala, aquela coisa egóica gigante, né? Que nós também temos que tomar cuidado no design de interiores. Bom, aí o espaço que foi me dado era um espaço de 60 metros quadrados, pequeno, né? Para tudo que eu queria fazer. E eu resolvi, então, bom, já que eu não posso fazer essa casa que eu imagino mais formalizada, de tripartida, né? Com área social, íntima e serviços, então eu vou fazer uma piração, vou fazer uma cabana com bambu, com cor, com essa estante que gira e traz os livros para baixo, com uma cama que seja ninho. Fui trazendo todas as minhas referências, minhas pesquisas de tendência da época. A gente estava começando a falar da casa ninho, do retorno do homem às suas origens, da cabana, era um início disso. E esse projeto foi parar na internet, foi pulverizado, e foi publicado em mais de 31 países.
Ganhei 2 prêmios internacionais com ele, ganhei o Tree Hugger nos Estados Unidos, que são o prêmio dos abraçadores de árvore, ganhei um prêmio na China, até que veio um convite da Universidade de Design de Interiores de Hangzhou para que eu fosse dar aula lá. Então, Uau! esse poder do design, né? Esse poder, essa língua simbólica que é capaz de se comunicar em extremos que você nunca teria chegado, né? Se não fosse essas imagens. Então, Se não fosse se permitir também, né, Fábio? e depois de 10 dias dando aula lá, no último dia, eu fui sabatinado por 200 estudantes num auditório, e é muito complicado ser sabatinado em chinês, é bem extenuante, né? E quando eu saí de lá, eu percebi que a maioria das respostas que eu dava para esses estudantes, elas não vinham dos meus estudos, mas elas vinham dos meus aprendizados com a minha avó, com a minha mãe, com os meus tios, com experiências que eu tinha passado pelo meu caminho, né? E aí eu fui pesquisar o que era criatividade. Eu cheguei no Brasil e falei assim, não, eu vou estudar, já sei o que eu quero estudar o que tem por trás das paredes, né? Como é a alma da casa. Que é algo que eu tenho falado muito nos meus cursos, né? Que toda casa tem uma alma e que a gente precisa ir em busca dessa identidade da alma. E está aí também um assunto que é extremamente amplo e profundo, né, Fábio? É muito profundo. E não, porque isso envolve... E não, porque assim, decoração, gente, é experiência, é experimento. É você estar atento aos sinais que vão aparecendo à sua frente e você interagindo com eles. Que a gente tem muitos jargões no design de interiores, no sentido de falar que de todo erro nasce um acerto, o borrão do quadro é que faz ele virar uma obra-prima. Então, o design de interiores ele vai agregando essas informações do mundo da criatividade, do mundo das artes, e vai trazendo isso como uma possibilidade de expressão. Então, assim, é profundo se você for pensar sob o ponto de vista da pesquisa acadêmica, que a gente fica mais cabeção, né? Mas se a gente trazer para a realidade, é você interagir com o ambiente o tempo inteiro e perceber que ele está te respondendo. Ele não é estático. É verdade, é verdade. E você sabe que essa também pode ser uma resposta para uma das perguntas que o Rafael Henrique mandou aqui para a gente. O Fábio perguntou assim, bom dia, Fábio, como você exercitaria a criatividade e a brasilidade nesse tempo que a gente está vivendo agora de distanciamento? E ele ainda coloca aqui, assim tem muito como passear, né, para você fomentar o seu repertório, não tem como você sair de casa, não tem como você passear por aí para ir fomentando toda essa criatividade. Como fazer nesse caso? Bom, primeiro que essa pesquisa ela não pode nascer simplesmente bom, agora eu vou estudar a brasilidade, né? Primeiro, isso exige um resgate seu do que é brasilidade para você. Porque, assim, a gente está tão voltado que brasilidade é madeira, é palha, é pedra, mas será que é para todo mundo? Às vezes não é. As novas gerações que não foram tão influenciadas por esses materiais que eu chamo de materiais honestos, né? Que são materiais muito voltados ao material do que eles é feito, né? O tijolo é barro, a madeira é a árvore, enfim. Hoje em dia a gente já tem os materiais processados de última geração e já existem gerações que nasceram sob a influência desses materiais, né? Então, o que é brasilidade? Acho que a gente tem que partir para fazer questões que só cada um de nós possamos responder na sua individualidade, né? Porque a gente vê casas monocromáticas em tons de palha, de madeira, em tons de calcário, mas brasilidade é isso ou brasilidade é profusão, calor, cor, excesso, sobreposições, né? Porque a gente vê que existe um mercado da mídia, da indústria, que impõe um pensamento da brasilidade, né? Mas então eu diria assim que pesquisar a brasilidade em um primeiro momento é um resgate do que foi a sua relação com a infância. Você vai encontrar a brasilidade no convívio com a sua avó, no convívio com seus vizinhos,
no convívio com seus pais, no convívio pelas casas que você morou. Quais são as lembranças que você traz? A partir do contato com essas emoções, como que eu me projeto no mundo e identifico, né? Vou dar um exemplo. Vocês vão ver aí que eu fiz uma hamburgueria na cidade de São Roque. E a grande tensão, né? A criatividade, ela sempre tem que nascer de uma tensão, de um problema. É assim que ela explode na nossa mente. A grande tensão é como que a gente vai trazer para uma cidade do interior, tudo bem, próxima a São Paulo, mas que tem uma cultura interiorana, né? Como que a gente vai trazer o design e não vai impactar, ao contrário do que a gente deseja, não vai afastar o nosso cliente ao invés de atrair? Como que a gente vai trazer essa referência? Então, eu lembrei que quando eu morava... Então, eu fui resgatar lá na minha infância, quando eu morava no interior, alguém está procurando aí, essa aqui, vamos lá. Essa é uma hamburgueria em São Roque, vale a pena vocês viajarem para conhecer o Bará. Ela foi feita para durante a semana atender os moradores da cidade e, aos finais de semana, receber o público de São Paulo, que vai bastante a São Roque. Bom, mas como que eu vou trazer um restaurante com um desenho agregado, com tecnologia, com uma estética, numa cidade que talvez não tenha isso? Então, eu fui pegar a brasilidade que eu tinha da minha infância no interior, que era o quê? O que era para mim? Todas as casas tinham as portas abertas, não tinha chave. Você entrava na casa de todo mundo, isso quando a porta estava aberta. Esse foi o meu fator de brasilidade que eu vim trazer para o Bará. E aí, se vocês notarem, todas as portas são abertas, são basculantes. Para esse público que passa na rua, entender que é uma casa de portas abertas. Ele tem a memória do signo de uma porta aberta. Então, ele não se sente intimidado a entrar num lugar desse. Ele é convidado a entrar. Entendeu como que acontece? Sensacional, sensacional. Então, e assim vai chamar... A criatividade, ela é principalmente você respeitar o que você pensa sobre as coisas e buscar no mundo aquilo que justifica a sua criação. Vou te falar, porque desse café dá para escrever um livro de frases de Fábio Galhaço, entendeu? E olha, eu não sou a única que me identifico aqui não, viu? Tem um monte de gente se identificando também e contando como trouxe as profissões anteriores ao designer de interiores para essa criatividade fervilhar agora nesse momento que ascenderam, né, ao design de interiores. É muito legal e realmente faz todo sentido. Inclusive, a Josinete está perguntando aqui, olha, como você escolhe ou trabalha as bancadas multiprocessadas no quartzo? Olha, já tem até a parte técnica aqui, ó, nesse processo de brasilidade, que na verdade acho que é essa mistura, né, de materiais. Eu não entendi. Repete a pergunta, por favor. A pergunta assim, olha, como que você escolhe ou trabalha, né, essas bancadas que são multiprocessadas no quartzo nesse processo de brasilidade? Eu acho que a gente tem que entender que existe uma questão funcional e uma questão sustentável, né? Então, assim, o quartzo, hoje, ele é um material de última geração, super indicado para cozinhas, né? Para bancadas de cozinhas, e, ao mesmo tempo, ele é feito esqueci a palavra, né? Da junção, não é essa palavra, mas a junção do quartzo, né? Do agregação, não sei, gente, desculpa, do quartzo, que transforma ele... claro que tem que entender o processo de confecção dele, o quanto ele é poluente ou não, mas ele é um material sustentável, posto que ele não explora a natureza, né? Ele traz esse raciocínio aí de ser um material de última geração. A escolha dele não vai vir... eu não vou escolher um quartzo pela brasilidade dele, até porque ele é um material importado, né? O quartzo nacional que já existe, que não é importado, ele respeita muito um gosto universal. Mas eu vou trazer ele no meu projeto pela questão funcional que ele representa, e aí sim pensar ele
compondo com os demais materiais que eu estou usando. Então, vai. Fábio, o que é brasilidade para vocês? Gente, brasilidade para mim é tijolo na parede. É porque eu fui criado numa fazenda, eu brincava nas tuias de café, eu me perdia no paiol, eu tenho essa história dentro de mim. Então, brasilidade para mim não é pedra e madeira, é tijolo. Né? Olha. A partir desse tijolo, como que eu vou escolher um quartzo para compor essa ambiência? Né? Mas olha esse projeto aqui que vocês estão olhando, que curiosidade. A bancada da pia, ela não é feita de quartzo, né? Esse é um apartamento da nova geração, pós-Covid, se é que existe pós-Covid, né? Durante Covid, digamos assim. Ele é um investimento de um cliente do escritório, então ele comprou esse apartamento para investir. Ele entende que nesse excesso de ofertas que o mercado tem de pequenos apartamentos, o design é um recurso para ele se diferenciar e se tornar desejável, para o imóvel dele nunca deixar de ser alugado. Olha aqui. Olha, né? Olha para onde vai. Né? Aí ele contrata a gente não é o primeiro imóvel que a gente faz para ele, mas ele não quer investir. Por quê? É um apartamento para alugar. Só que você olha esse apartamento e, assim, independente de você gostar ou não, você toma um susto, né? Ele é imponente, ele se impõe. Mas olha a bancada da pia. É um cinza andorinha, que é o granito nacional mais barato que existe. Né? Ele é inimigo do design de interiores. Ninguém quer usar cinza andorinha no design de interiores, né, gente? A gente quer o quartzo, mas a gente não quer um granito. Só que eu despoli ele, né? A gente fez um método de despolir ele, normal, para que ele ficasse com cara de pedra bruta e perdesse aquela pigmentação típica do granito de vários pontinhos. Então, olha só, e para mim, isso é brasilidade, porque é uma pedra. Eu olho para essa bancada, ela é uma pedra. Para mim, ela é um paralelepípedo transformado em bancada de cozinha. Então... E haja criatividade. E vem muito isso, né? Como eu comecei... Olha aqui Que detalhe lindo da bancada, né? Você vê ela um monocolor, né? Você não vê o excesso de pigmentação de pontilhado do cinza andorinha. E não é... E assim... eu penso muito isso no sentido de que, assim, não existe material errado, existe material mal usado, mal utilizado. Boa! Né? Então, você vai poder usar esse quartzo na sua combinação de materiais, mas existe uma série de materiais, como um granito, que ainda justificam ser indicados. É o jeito que você trabalha ele que vai dar essa cara. Você sabe que esse projeto que você estava mostrando para a gente agora, Fábio, que é um caso de investidor que acontece muito, principalmente aqui em São Paulo, e também pode até ser uma das respostas para uma pergunta da Gisele que estava falando aqui. Ela, que a primeira formação dela, ela era professora de geografia, essa era a formação dela. E hoje ela, como designer de interiores, ela conta que sempre que ela está escolhendo algum material, ela sempre se pega trazendo exatamente essa experiência dela, né, essa primeira formação dela, no que diz a qualidade, e a faixa etária também sempre pesa nas escolhas dela. E ela está perguntando assim, porque essa identidade, né, está sempre ligada às experiências de vida. Como que você direciona essas escolhas ou essa criatividade para quando são casos que fogem da curva, né? Então, quando você sabe que tem você se liga muito ao seu histórico, você como profissional, o que eu estou tentando traduzir a pergunta dela aqui, tá? Se liga muito às suas origens, ao que é brasilidade para você, ao que é a criatividade, mas quando você vai traduzir isso para pessoas que fogem dessa curva, como que você faz esse balanço? Então, lembra que eu falei que a criatividade ela nasce de uma tensão? Então, assim, os clientes, vocês estão vendo projetos, os clientes aqui no escritório, eles não chegam e falam para mim, faz o que você quiser, que a gente vai gostar. Não é assim, né? E vocês podem ver que são projetos tão diferentes um do outro,
em escalas, né, tão diferentes, porque a gente faz uma hamburgueria em São Roque, um hotel de frente para a praia no Rio de Janeiro, um apartamento de 40 metros quadrados, uma mansão de 800 metros quadrados, né? E se você olhar, todos eles têm uma loja dentro de um shopping, todos eles são muito diferentes um do outro, porque eu me alimento dessa atenção que o cliente traz. É como se fosse um jogo, né? É como se fosse um xadrez. O design de interiores, para mim, é como se fosse um xadrez. Cada pedra que o cliente traz na sua frente, ele exige que você tenha um raciocínio transdisciplinar, né? Que saia invertido. Por isso que não pode ter fórmulas na cabeça. Por isso que você não pode achar que tem começo, meio e fim. Até porque agora eu vou dizer a frase mais linda e mais inimiga do design de interiores, né? A gente não decora uma casa para viver nela. A gente vive a decorá-la. E a gente tem que mostrar isso para o cliente, né? É verdade. E essas escolhas, elas têm que vir do cliente mesmo. Não tem muito jeito. E é por isso que um vira granito, outro vira quartzo, o outro a gente vai para Miami e compra a casa inteira, o outro a gente vai trabalhar com uma pedra mineira que vem lá de São Tomé das Letras. Essa sensibilidade vem de você escutar o que o cliente tem para te dizer. Mais uma frase para vocês. Mas, principalmente, escutar o que ele não te conta. Isso é verdade. Que é o mais difícil. Que exige uma delicadeza. Uma delicadeza de você perceber o outro. Não é fácil. Não é nada fácil. Então, nós designers de interiores, temos toda aquela ansiedade por terminar um projeto e o cliente, ele faz a força ao contrário, porque como ele está inseguro, como ele tem medo. Então, é nessa tensão que você vai fazendo o processo criativo. É real, e é verdade. Olha só, eu, como muitos aqui também concordam que a gente deveria ter um caderninho para anotar cada frase que o Fábio Galhaço conta. Essa live, gente, vai ficar salva lá no YouTube da ABD, também no Instagram. O pessoal da ABD vai colocar para vocês o link, vai colocar a chamada para a gente poder ver e escutar várias vezes e anotar essas frases, porque, olha, vale a pena rever a longo tempo. E também, Natália, dá licença só um pouquinho. Tudo. A gente tem posicionado o Instagram muito para trazer essa questão do processo criativo. Então, tudo isso vocês vão encontrar lá também. Se vocês quiserem entrar no @galhaçodesign, que é o Instagram aqui do escritório, vocês vão poder ver esses projetos e vão poder ver também outras possibilidades de criação e pensamentos em cima disso. @galhaçodesign. O pessoal até colocou aqui já nos comentários para vocês darem uma olhada. Tem também o site, né, Fábio, que é fabiogalhaço.com.br. E eu estou sabendo que tem YouTube também, hein, Fábio? Ai, gente, o YouTube é demais. Natália, deixa eu te contar essa história. Quando começou a pandemia, veio aquela agonia, né? E veio a agonia para mim também, né, gente? Porque, assim, eu comecei a olhar para as paredes da minha casa, ao entorno, assim, e comecei a ver que ali estavam projetados um monte de ilusões que não ia acontecer mais, né? Um futuro que não queria acontecer. Porque a gente é assim, né? A gente é meio bicho das cavernas, vai pintando nas paredes as coisas que você quer fazer, que você pensa, que aconteceu. E aí disso nasceu o Reflexões sobre o Morar, que é uma série de lives que discute a casa além das paredes. Então, vocês vão ver eu conversando com design de interiores, eu conversando com monge, com professores, com psicólogos, com astrólogos, com arquitetos, enfim, a gente discutindo essa relação com o morar. É muito inspirador, gente, é muito inspirador. Tem muito conteúdo para vocês assistirem. Saborearem. Tá de saborear. E aí é youtube.com/Fábio Galhaço, não é isso, Fábio? Então, não sei, gente. Põe no Google. Põe no Google aí, mas olha, youtube.com/Fábio Galhaço, que é o canal do Fábio, para vocês saborearem essa quantidade de inspirações, de criatividade, exercer a criatividade também, né, Fábio? É um músculo, né? Eu estou aqui bombando vocês. Eu espero que ninguém saia como entrou dessa aula.
Ó, eu vou corrigir aqui, ó. E também tem, é isso, exatamente, youtube.com/Fábio Galhaço, tem também no Facebook/F Galhaço. Ainda passei o kit completo aqui, Mas ó. no Facebook eu sou meio fraquinho, gente. Não dou conta. Na verdade, acaba indo tudo que você acaba colocando no Instagram e no YouTube também acaba indo Eu um tenho pouquinho lá. focado mais no Instagram, no YouTube, e tem novidades surgindo por aí, logo, logo. Eu vou só colocar as últimas perguntas, que o pessoal está curioso aqui, viu, Fábio? Tem um pessoal bem curioso. Tem até o Rodrigo perguntando se você já fez projetos com clientes que têm recursos limitados. Então, foi assim que eu comecei minha vida. Quando eu vim para São Paulo, a história é longa, hein? Não, brincadeira. Quando eu vim para São Paulo, eu tive a sorte de estudar, de trabalhar num escritório gigantesco e poderoso, que eu adorei trabalhar, da onde veio todo meu conhecimento de proporção. Bom, mas aí quando eu saí desse escritório, eu entendi que eu não tinha esses clientes. Meus clientes eram clientes de um poder aquisitivo menor. Então eu entendi que eu precisava, para eu poder aparecer no mercado, né, para as pessoas poderem me ver, eu precisava pegar o valor que a pessoa tinha para investir e fazer a casa toda. Eu não podia simplesmente queimar o dinheiro da pessoa num sofá de uma loja X. Eu precisava utilizar aquilo de uma maneira muito criativa para que aquela casa ficasse pronta o mais rápido possível, aquele cliente recebesse seus amigos, suas visitas, e eu tivesse indicação, né? Então, eu sempre aprendi a trabalhar com baixo custo. Tanto é que, se vocês entrarem no site, vocês vão ver, eu tenho uma casa lá de uns 2.500 metros quadrados, onde eu usei pedra mineira no chão, porque foi aí que eu aprendi que não existe... Não é porque a pessoa tem muita grana para investir que você vai usar um material mais caro. Você tem que usar o material adequado, entendeu? Para aquele cliente. Exatamente. Ou, por exemplo, eu não podia usar textura na parede na época, porque isso exigia um investimento maior. Então, eu já trabalhava com o pedreiro na obra de fazer a massa do cimento desempenada, para que quando ficasse pronto era só pintar e já estava a textura. Então, fui usando a criatividade ao meu favor. Exatamente, e acho que esse é o grande segredo, na verdade, dessa profissão, né, Fábio? Exatamente. Olha só, eu queria caminhar aqui já para a gente finalizando o nosso café. Gente, o bate-papo é gostoso demais, Fábio. Você não deixa a gente sentir o tempo passar. Como é que faz? Que criatividade toda é essa? Nossa, pois é, coitada do pessoal que fica do meu lado, né? Não é fácil, não. Olha, é bom demais, isso sim. Está todo mundo agradecendo muito, Fábio. Eu quero agradecer também, não só em nome da BD, mas eu acho que todo mundo aqui está mandando apaixonado pela live, pela conversa toda. Dá para acompanhar muito mais em todas as redes sociais do Fábio, que a gente já contou aqui, no Instagram, no YouTube, que vale também a pena a aula. E eu queria também agradecer os nossos patrocinadores que permitiram a gente vir fazer esse bate-papo aqui, que é a Roca e a Coral, além dos nossos patrocinadores regionais também, a Constrular, lá de Goiás, a Tem Plus, o Varejão das Tintas de Minas Gerais. E eu queria fazer um convite, Fábio. Me permite fazer um convite? Porque é o seguinte, sábado agora, a gente vai estrear um reality show de arquitetura e decoração. Olha aqui, de reforma e decoração. Vai ser muito divertido. Na tela da Band, todos os sábados, às 8h30 da manhã, eu, Natália Ramada, vou estar junto com outro designer de interiores, Henrique Frenet, da frente deste programa, que vai contar a realidade de a gente fazer transformações em ambientes assim, ó, quase que da noite para o dia. Mas, Fábio, sabe o que é o mais engraçado? Como a gente consegue transformar a vida das pessoas, transformando um cantinho da casa delas, Fábio. Eu acho que uma mensagem final para ficar para todos vocês que estão aqui me assistindo é que o design de interiores não é mais uma questão de viver bem, é uma questão de promover a saúde. Exatamente. E a saúde começa mental, né, Fábio? Você sabe que esse primeiro episódio que estreia agora sábado, 8h30 da manhã,
lá na Band, a gente teve a oportunidade de contar a história de uma pessoa, enfim, que vocês vão conferir às 8h30 da manhã, e ela ficou tão transformada e tão mexida, e aquilo mudou tanto na vida dela, a gente só mudou o quarto, só refez o quarto inteiro da pessoa, mas aquilo foi de uma saúde mental tão fundamental para um recomeço, para um passo a mais, e acho que essa mensagem que você deixou para a gente faz muito sentido, viu, Fábio? Obrigada, viu, Fábio? Pô, eu que agradeço, Natália, ABD, muito obrigado pelo convite. Eu adoro sempre. Bom, eu adoro falar, gente. Quando vocês quiserem alguém para falar, me chama. Tá super convidado para a gente conversar muito mais. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, deixar um beijo grande também. Obrigada, BD, por trazer para a gente toda essa oportunidade de bate-papo. Um beijo grande, gente. Fica com Deus e uma semana iluminada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.